Oi. Oi, som. Graça e paz. Eu sou Fabiana, faço parte do Ministério Sem Fronteiras, sou da 14ª turma da Escola de Missões. E para mim é um privilégio estar aqui, agradeço a oportunidade que vocês nos deram, né? E eu vou ler o versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se exoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, né? Então, só até aqui. Aí, eu queria falar a respeito do amor, né? Que ainda que a gente tivesse tudo isso aqui que falou, a fé que transportasse os montes, se a gente não tiver amor, de nada nos adianta, né? E esses dias o Senhor tem muito ministrado no meu coração a respeito disso, que o amor não é só a gente falar, o amor a gente demonstrar, é fazer, né? E o Senhor tem ministrado muito isso no meu coração a respeito de a gente falar muito, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, te amo, te amo, e a gente não fazer nada, né, para os nossos irmãos que estão necessitando, levar a palavra. E aí isso queima muito no meu coração, porque o próprio Jesus, ele não só falou, ele veio e ele demonstrou este amor, né? Que foi quando ele se entregou na cruz para nos salvar. E aí isso tem muito queimado no meu coração a respeito do amor. Então, assim, a palavra que eu deixo aqui hoje é que a gente não só falar. O amor não é só sentimento, o amor é você ir fazer. O amor é você ir lá e se preocupar realmente com o teu próximo, com o teu irmão, com aquele que está do teu lado. Se está necessitando, se preocupar com aqueles que precisam. Nós, pela misericórdia de Deus, nós já conhecemos a palavra, já somos salvos, né? Graças a Deus. Mas tem muita gente que ainda precisa ser alcançado, né? Então, que a gente possa demonstrar este amor em Cristo, não só falando que ama, porque Jesus quer que a gente demonstre, não só falando para Ele que ama Ele, porque é amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, que a gente demonstre este amor, não só falando, mas ir e fazendo com o nosso próximo, com o nosso irmão. Amém? Só isso, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Meu nome é Adeilton, eu vim com o pastor Rômulo, é o meu pastor. Estou muito feliz de estar aqui. Para eu vir, sinceramente não queria vir aqui para o Rio. Falei, quando eu cheguei na rodoviária, foi pai, porque isso me trouxe para cá. Mas hoje estou entendendo que Deus está fazendo mover na minha vida. Eu sei que eu não vou voltar para minha casa, para minha igreja, para Goiânia, da mesma forma que eu vim para cá. Eu vejo que o Senhor está mudando meu coração a respeito de missões, a respeito de viagem missionária. Eu estou vendo que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa na minha vida. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos, de estar conhecendo vocês, pastor, a pastora, a mãe do pastor, que eu vejo que são pessoas maravilhosas, têm um coração enorme. Quando eu vi, eu senti, meu Deus, que coração, recepção ali maravilhosa. Só tenho que agradecer vocês por essa oportunidade de conhecer vocês, povo de Deus, igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Queria chamar o nosso pastor Rômulo. Amém? Já entregaram. Vem cá, pastor, vamos orar pelas crianças. Ora pelas crianças aí.
Aleluia. Senhor, nós adoramos o Senhor agora. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida das crianças. Que o Senhor possa abençoar eles nesse dia de culto, que eles possam aprender mais com o Senhor. Amém, Senhor. Ser alicerçado, Pai amado, na Tua palavra, Sim, os pés deles na rocha, que é Cristo. Amém. E que eles nunca venham se desviar desse caminho maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus. Seja a Sua proteção com eles, Glória a Senhor, Deus. guardando de toda enfermidade, de todo acidente. Em nome de Jesus. Guarde a mente, Pai, contra os ataques do maligno. Amém. E que eles sejam ricamente abençoados nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Pode ir. Amém. Irmãos, Pastor Rômulo, Ministério Apostólico Sem Fronteiras, lá de Goiás, né? Ele é filho também do apóstolo Gilvando, né? Pastor Gilvando acolheu ele como filho. E hoje ele está aqui, estão aqui em Nova Iguaçu fazendo missões, né? E falei com o Fernando, falei, vê se ele quer vir pregar hoje para nós. E o Senhor abençoou, que ele hoje está aqui junto conosco. Então, que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Vamos Amém. orar? Só para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu abençoe teu filho nessa hora, Pai. Estenda a tua mão sobre ele, Senhor, que ele seja abençoado por ti. Que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre ele, Senhor, e que ele venha falar aquilo que vem direto do teu trono, Senhor. Abençoa o teu filho, Senhor, nessa noite, porque nós já o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá bom, obrigado. Pastor Emanuel, obrigado. Podeis assentar por enquanto. Em nome de Jesus, quero primeiro agradecer aqui a oportunidade, né, de estar nesse lugar. É tão bonito, né? A gente vem pra cá e fala, meu Deus, que lugar maravilhoso. O irmão Deilton e a irmã Fabiana tirou pelo menos umas 150 fotos ali na casa. E sofrendo com frio, porque pensa um goiano nesse lugar, né, irmão? Meu Deus. Mas que bênção. Obrigado à mãe, pastora, eu esqueci o nome da senhora. Vânia, muito obrigado. Obrigado, pastora, pelo almoço maravilhoso. Fazer menção aqui a minha esposa, que não pôde vir, né? Está trabalhando. E como eu queria que ela estivesse aqui, né? E meus filhos também. Que bênção. Deus tem me abençoado com a família que eu tenho. Agradecer também, né, o nosso pastor, o apóstolo, que tem cuidado de nós, né? Tão bem. Estava aqui recentemente, né? Que pena que eu não cheguei antes. Mas glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu quero ser bem rápido aqui na ministração para não tomar muito tempo. Estamos aqui na igreja do pastor Sandro, igreja Céus Abertos, que nos recebeu ali. Recebeu a 14ª turma ali de Trindade, uma escola de missões que a gente cuida. São 9 meses ali de treinamento, né, teórico, e depois mais 9 meses praticando aquilo que aprendeu, né? Então é 1 ano e meio que a pessoa oferta a vida dela ali para estar fazendo a obra missionária. Nem todos que vão para missões se tornam missionários de uma maneira integral por toda a vida. Mas a experiência no campo missionário e na escola traz para ele uma bagagem muito importante que o Senhor produz ali. São um grupo de professores bem qualificados, com experiências também em missões, e eles voltam para suas igrejas ali com o coração pegando fogo, né? Ajudando o pastor, a igreja local ali a se desenvolver. E estamos aqui pela misericórdia do Senhor e não teve como a gente deixar de estar aqui, né? Tão pertinho, e Deus providenciou, né, para a gente estar aqui. Para nós aqui é como se fosse um refrigério, né? No meio de nós estávamos numa comunidade ali no Rio fazendo evangelismo, com adolescentes armados ali e tudo, né? E tivemos que pedir autorização a um pastor que conhece quem manda no morro ali. Então foi tenso. E hoje está aqui, como eu disse, né? É um refrigério, né? Glória a Deus. E eu quero abrir aqui na carta aos Hebreus.
no capítulo 6, na verdade não é, o que eu vou ler aqui não é o conteúdo do que eu vou ministrar, mas é algo que eu quero fazer uma introdução a respeito desse assunto. Hebreus capítulo 6 fala assim, se você achou, leia comigo aí. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis ou de obras mortas que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Amém? Eu considero e acredito que a carta aos Hebreus é uma das cartas mais complexas que tem na Bíblia depois de Apocalipse, né? No Novo Testamento. É aqui que vai falar sobre o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, coisas assim, bem profundas mesmo. Quem escreveu essa carta, ele fez um comentário interessante aqui nesse capítulo, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E ele fala assim, olha, tem 6 fundamentos principais ou elementares da doutrina de Cristo, e que a gente fala sobre isso depois. São importantes, são fundamentais, mas vamos deixar para depois e vamos prosseguir para a maturidade cristã e vamos procurar saber coisas mais profundas em Deus. Só que quando eu leio isso e eu começo a observar o que esse irmão, a gente não sabe se foi Lucas ou Paulo que escreveu Hebreus, o que ele deixou de lado aqui? Ele pegou coisas importantes e falou assim, vamos deixar isso de lado, vamos deixar para depois, porque isso faz parte de um conhecimento para novo convertido. É isso que ele está dizendo. Esses temas aqui, um novo convertido precisa saber. E isso me chamou a atenção quando eu aprendi isso na palavra, e não tem muito tempo. Porque são coisas que até hoje eu estou digerindo e aprendendo. E eu falei, meu Deus, porque olha, quando ele começa a falar assim, sobre esses elementos ou fundamentos básicos da doutrina de Cristo, ele fala sobre batismo, até aí tudo bem, que quem faz curso de batismo é quem aceitou Jesus, é novo na fé e vai se batizar. E ele começa falando de outras coisas, sobre arrependimento de obras mortas, e isso significa uma religiosidade, ou o povo judeu, na verdade, eles faziam circuncisão, tinham costume de lavar as mãos, de se purificar, e são coisas que hoje não tem necessidade, é como se fosse um legalismo, ou seja, você não pode, por exemplo, usar bermuda, coisas desse tipo, que talvez não interferem na nossa salvação. E isso é muito fácil de entender, mas quando ele começa a falar aqui, vamos deixar de lado a respeito da ressurreição dos mortos, fala de arrebatamento, e o principal que mexeu comigo foi o juízo eterno, ou seja, escatologia. E eu entendi aqui, irmãos, você domina escatologia? Você é bom de escatologia? Se você dominar, irmão, você só sabe ainda coisas a respeito do básico. E quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, o que o Senhor tem para nós? Nós nos apegamos a coisas simples na palavra de Deus e nós ficamos nela durante muito tempo. E por causa não sei do que, irmãos, ou da falta de tempo, ou da falta de interesse, ou da falta de buscar a Deus numa intensidade maior, nós estamos perdendo muita coisa valiosa. Estamos deixando muita revelação de Deus para trás. Muita experiência extraordinária que nós poderíamos ter na palavra de Deus, e estamos deixando para nos apegar a essas coisas que são boas, não são ruins, são importantes, por isso a Bíblia chama de fundamento. Sem elas não dá para continuar, mas a gente ficou nisso. Se você for observar a igreja de Coríntios,
eu queria participar de uma igreja. E ele fala do dom supremo, onde a irmã Fabiane leu, o dom do amor, né? Mas imagina um culto na igreja de Coríntios. Que culto avivado, né? Ele tem que falar sobre línguas. Olha, calma aí, né? Não proíbe falar em línguas, mas espera um pouquinho, porque imagina o culto ali, que bênção. Só que, se você for observar, ele chama essa igreja de uma igreja menina. Vocês são meninos na fé, mesmo sendo avivados. E existe um indício, irmãos, no nosso comportamento, na nossa vida espiritual, que vai dizer se nós estamos, pelo menos, saindo dessa posição aqui, inicial, de conhecimento, de fé, e progredindo para alcançar uma maturidade espiritual. E eu julgo ser importante isso. Não estou pregando essa palavra aqui porque eu tenho uma palavra aqui para esse grupo de pessoas. Não, isso já faz parte das ministrações que eu tenho ministrado, por onde eu tenho ido, na nossa igreja principalmente. Ministro muito sobre isso porque julgo ser importante aquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Então essa é a pergunta, e aqui eu começo a mensagem, desafiando você, fazendo uma pergunta para você entender. Aonde você está em Deus? Qual o nível que você está em Deus? E essa pergunta não é para te envergonhar, é para você responder para você mesmo, para que hoje o céu se abra sobre você e você entenda o que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor tem para você, qual o seu chamado. Observe uma coisa. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, Paulo vai falar assim, olha, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres, pastores, né? Ele vai começar a falar sobre o objetivo disso. Qual o objetivo de Deus levantar homens e mulheres com esse encargo, com essa responsabilidade? Logo depois ele fala assim, a fim de edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, até que todos nós sejamos semelhantes a Cristo. É mais ou menos isso. A gente lê essas coisas e alguma coisa no nosso coração, na nossa mente, começa a falar assim, isso é difícil de entender, deixa pra lá. Isso aí parece que meio que o nosso cérebro fica com preguiça de pensar um pouco sobre isso, sobre essas coisas, né? Porém, quando você abre o seu coração para isso, quando você busca o Senhor e começa a entender mais a respeito do chamado, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo sobre isso. Qual é o seu chamado? Tem coisas que nos despertam e basta uma decisão sua. Nesse momento, ou você foge dessa responsabilidade ou desse desafio que Deus está colocando diante de você, ou você se entrega e se torna uma pessoa melhor do que você é hoje, ou foi ontem. Conhecemos mais a respeito do nosso time, mais a respeito do que nós gostamos de comer, mais a respeito da nossa cultura, e conhecemos tão pouco de quem nós somos em Deus. Isso é muito importante, e agora eu vou falar sobre isso. Mas você já fez essa pergunta? Quem eu sou em Deus? Qual é o meu chamado? Aqui no Brasil nós acostumamos, irmãos, a dar o título de pastor para todo mundo. Todo mundo que tem uma grande responsabilidade a respeito desses 5 ministérios que fala em Efésios. Por exemplo, o evangelista, nós fizemos uma classe, né? A gente veio de igrejas que existe uma hierarquia, isso é bíblico, mas nós colocamos o evangelista, o pastor, numa classe. E nós não entendemos a função de cada um. O apóstolo nos deu uma aula sobre isso, né? No discipulado.
O evangelista ele é aquele que tem uma mensagem forte para quem é novo convertido ou para quem nem é crente ainda. Então ele não tem uma mensagem profunda para a igreja. Ele não foi dado a ele essa responsabilidade. Ele é alguém que enche a igreja. E se na igreja local não tivesse diversidade, se não tiver homens e mulheres que entendem o seu chamado, o evangelista vai trazer. Mas se não tiver um pastor para cuidar, essa pessoa vai embora. O profeta que cuida sobre a adoração, o zelo pela adoração, alguém que confronta o pecado, né? Se não tiver também o pastor que cuida, que ama, que apacenta, essa pessoa não fica, não permanece. Então é um conjunto de pessoas. Por isso é importante cada um que está junto com o pastor, ele conhecer a respeito de si mesmo, concernente ao seu chamado. Como eu disse, né, antes, sabemos muito a respeito das coisas terrenas, o que nós gostamos de fazer, nosso hobby, né, preferido, nossa comida preferida. Mas quem eu sou em Deus? Quem eu sou em Cristo? Qual o ministério que Deus me deu para edificar a igreja? Então, primeiro passo para você entender qual o nível que você está na sua caminhada e jornada cristã, é se você só depende de um cuidado, ou seu coração está preocupado em cuidar também. Você só depende de uma visita, ou você está preocupado em visitar alguém. Existe, irmãos, uma carência emocional muito grande no nosso país, e uma falta de paternidade gigantesca. E conversando hoje com a pastora, eu aprendi muito mais a origem dessas coisas, né? Meu Deus, como foi bom estar ali conversando. Mas a pessoa chega na igreja com carências emocionais tão grandes, e o pastor já recebe essas pessoas, e nós já tem dívida. As pessoas já olham para o pastor e confunde, né? E nós não estamos aqui para suprir carência emocional, e sim para dar destino, realmente ser referência, né? Trazer aqui cura, edificação para a pessoa. Mas o indício de se você é um homem maduro, uma mulher madura na fé, é se você está deixando essa necessidade de ser cuidado para cuidar também. Não que você não precisa, ou não pode, ou não deve ser, precisamos. Mas a responsabilidade de cuidar é de quem já está mais maduro na fé. Quando você lê Atos 13, eu quero abrir a Bíblia aqui para a gente aprender um pouco disso. Indícios de uma igreja, falamos de pessoas, né, mas de uma igreja em crescimento. Atos capítulo 13 vai falar do chamado de Paulo e Barnabé, e não tem como eu não falar sobre isso, né? Sobre o chamado missionário. Nós estamos vivendo sobre essa verdade, pela misericórdia de Deus, precisando melhorar muito, né? Porque como nós somos difíceis, né, irmãos, de obedecer o Senhor. O Montinho não queria vir de jeito nenhum, né? Eu tenho viagem missionária, irmão, que é para mim ir, eu vou na marra. Jesus, misericórdia, não tem outro não. E de repente o Senhor fala, põe o pé na estrada e vai, porque é sei, experiências, irmãos, de viagens missionárias. Fomos no ano passado na aldeia dos Terenas, e eu não queria de jeito nenhum, porque os Terenas, o evangelho chegou lá já tem 100 anos, e os Chavantes no Mato Grosso, pertinho ali, o evangelho não chegou lá ainda direito, né? E os Terenas já era para ser missionários. Conheço muitos missionários, alguns, mas para mim era para ter mais. Eu falei, o que eu vou fazer lá nos Terenas, né? Não dá. E montamos essa viagem, o pessoal da escola, arrumamos um ônibus emprestado, porque o nosso gasta muito, que é muito grande. E no dia de sair, o ônibus emprestado não deu certo. Estragou na porta da igreja. E pensa lá, irmãos, aquele tanto de gente
esperando para a viagem. E pessoas de outra igreja, eu querendo cancelar, mas não podia cancelar. Obrigado, meu filho, tem aqui. E não podia cancelar a viagem, pastor. E eu orei, conversei com os pastores lá, pastor Denian, que é coordenador da missão, junto comigo. Ele falou, pastor, não pode cancelar essa viagem. O povo deixa o povo dormir aqui na base. A viagem era para ser 7 horas da noite. E amanhã a gente vê o que faz. E eu não ia nessa viagem. Eu estava só organizando. O meu motorista. Fui deitar. Agora eu leio aqui. Só contar esse testemunho. E antes de dormir, eu ajoelhei e falei, Senhor, misericórdia. Aquela pressão de... Só quem é pastor responsável sabe como é que é, né? Quando alguma coisa não dá certo. E na oração, pastora, eu falei, Senhor, leva esse povo. E eu chorava, leva esse povo. Aí eu entendi, irmãos, que eu estava, mais ou menos, eu era um Jonas ali, né? Estava dando tudo errado, porque eu não queria ir. E eu falei, Senhor, então, já que é para mim ir, eu vou. Chamei minha esposa, ela falou assim, meu bem, você está abençoado. Eu concordo com você aí, vai. E dormi. Nessa noite eu tive um sonho. Sonhei que eu entrava numa cidade, eu e minha esposa, e um profeta profetizando a cidade. E eu passei perto dele e falou assim, Rômulo, eu tenho um recado para você. E eu falei assim, fala, homem de Deus. Ele falou assim, Deus mandou te dizer algo, mas antes eu preciso te falar que eu sou profeta. Eu falei, eu sei que você é profeta. Ele falou, e eu tenho 22 anos. E as pessoas dessa cidade acham que eu sou louco, que eu sou doido, mas na verdade eu sou profeta. E Deus manda dizer para você que Ele ouviu o seu clamor e Ele se alegra com a sua adoração. Só que como eu estava me sentindo um Jonas, e de fato eu estava sendo, no sonho eu falei para ele assim, mas fala mais, porque eu esperei Deus me dar uma bronca, né? Eu falei, fala mais aí, porque Deus tem mais. Ele falou, não tem não, Deus só mandou falar isso. Irmãos, acordei, falei, nós vamos. Entramos no ônibus, vocês foram nessa viagem? Entramos no ônibus, só que no nosso, porque o que nós pegamos emprestado estava estragado. E fomos andando. Antes de sair de perto do outro ônibus, ele ligou. O irmão falou, rapaz, ele está funcionando agora. Eu falei, não, é porque é para ir nesse mesmo e é para mim ir. Porque ele era o motorista do outro, né? No meio do caminho, irmãos, nós tínhamos abastecido, pegado o dinheiro, abastecido o outro ônibus. E o nosso, pra gente, estava sem diesel. Mais uma dificuldade. Eu falei, misericórdia, Jesus. Conseguimos uns R$400, é R$3.500 para encher um tanque do nosso ônibus lá, pastor. Ele tem uma mangueirinha assim do lado, é um nível, dá para você ver. E a gente conseguiu R$400, coloquei quase na metade, dava para ver. E Deus falava, põe o pé na estrada, vai. E eu fui, pensando assim, vai entrar uma oferta, né? Toda cidade que passava, que dava um sinal, eu dava uma encostadinha assim, olhava na conta da missão, R$0. Eu falei, Senhor, o Senhor mandou nós entrar e ir. Lá na frente, irmãos, depois de andar muito, eu falei, não dá mais. Chamei os pastores, falei, olha, vamos encostar. E o que acontece? O diesel ficou no outro ônibus. E alguns sabiam, outros não. Falei, eu vou explicar o que aconteceu. E pensa, pastor, como é que nós explica um erro nosso, né? E eles falaram assim, pastor, como é que faz? Eu falei, vamos encostar na próxima cidade e esperar um milagre, né? Talvez alguém oferte e sei lá. E nós, antes de chegar nessa cidade parado, eu fui lá, olhei. Irmãos, não vi o nível. Ou seja, para mim o diesel estava abaixo da mangueirinha, estava bem rasinho, né? E um outro professor olhou e falou assim, pastor, eu sei porque que você não viu o nível. Eu falei, eu também sei, é porque acabou o diesel. Ele falou, não, pastor, não é não. É porque o tanque está cheio. Eu falei, não é possível o tanque estar cheio, porque eu coloquei lá, deu menos da metade. Ele falou, não, vamos lá olhar. Irmãos, nós abrimos o tanque, estava quase vazando diesel. Cheio. Eu falei, meu Deus do céu.
E nós fomos alegres, irmão. Liguei para a esposa, contei o testemunho. E foi uma benção. Lá na frente, o ônibus dá um defeito. E começa a vazar o dia tudinho que Deus tinha feito o milagre. Irmãos, nessa hora você começa a caçar pecado, né? Fala, o que eu pequei? Deus fez o milagre, agora está acontecendo isso. Senhor, o que está acontecendo? E chamei os irmãos, falei, irmão, vocês fez alguma brincadeira sem graça? Falou alguma coisa que não podia? Porque nós estamos perdendo o dízimo. Fomos olhar no motor ali, quem entende motor, aqueles caninhos que jogam o diesel, né? Para dentro do motor, quebrou 2 deles. E a gente encostou no meio do nada, numa chacrinha que a gente achou lá, num lugarzinho. Acordamos e aquele peso, pastor, no coração. Deus fez o milagre agora e nós já estamos no deserto de novo. E Deus faz isso só para nos testar a nossa fé, a nossa maturidade, né? E aquele senhor acordou, serviu café pra gente, um ônibus cheio de gente, né, na verdade. Ligamos ao único lugar que achava peça daquele motor, que é o motor Volvo, difícil de achar para lá. Era só em São Paulo, 2 dias para chegar. E o filho daquele senhor chegou e falou assim, meu pai disse que você está precisando de mim, de carro. Eu falei, rapaz, a gente tem que procurar aí 2 peças difíceis de achar. Só acha em São Paulo. E você podia levar a gente lá em Campo Grande. Ele falou, mas deixa eu olhar aí, que peça é essa? Foi lá olhar a peça. Ele falou, não, eu tenho essas 2 peças lá em casa. Eu falei, moço, nós só achamos em São Paulo, como é que você tem isso? Ele falou, eu tinha um motor desse, um caminhão, eu sei que é difícil achar, comprei um monte de peças. Vendi o caminhão há muitos anos atrás e ficou essas peças lá. Ou seja, o Senhor, Ele planejou o nosso socorro há muitos anos atrás. O Senhor preparou o nosso socorro há muitos anos atrás. Chegamos lá na aldeia, graças a Deus. E de lá nós trouxemos um jovem, que é o irmão Jefferson, né? Terena. E ele veio, fez escola, hoje está servindo na Bahia. Um homem de Deus, fazendo uma diferença ali. Então, quando você sabe para que você foi chamado, as coisas começam a acontecer. E isso é diferente de dons, irmãos. No final do capítulo 12 de Coríntios, Paulo vai falar assim, procurai com zelo os melhores dons. O dom é você que busca, é você que procura. Não, eu gosto do dom de profecia, então procura até Deus te dar. Mas em Efésios aqui, irmãos, é um chamado específico. Efésios não é você que busca, é o Senhor. Ele mesmo deu uns para apóstolos. O Senhor te deu para aquele chamado. E não é você que escolhe. Por isso tem muito evangelista que dá fruto na rua, mas querendo ser pastor, não vai dar fruto. Tem muito pastor querendo ser profeta, não vai dar certo. Não é? Atos capítulo 13. Olha isso. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou, preparai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão qual eu tenho chamado. Diante disso, depois de jejuarem e orarem, lhes impuseram as mãos e os enviaram. E ali começa o chamado de Paulo e Barnabé, chamado missionário, né? A viagem de Paulo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é para isso. É porque que no versículo 1 fala assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O que tem a ver falar sobre a qualidade de homens e mulheres de Deus ali e o envio de Paulo? Por que uma coisa liga a outra? E é sobre isso que eu quero finalizar essa mensagem.
encerrar essa palavra. Homens e mulheres que têm convicção do seu chamado, sabe quem são em Deus, produzem um avivamento, não isso é lógico que é Deus que faz, mas proporciona, cria um ambiente propício para um crescimento espiritual, para uma obra missionária, para uma edificação de vidas. Então a importância de eu saber quem eu sou em Cristo, de qual é o chamado que Deus tem para a minha vida, vai fazer com que um crescimento extraordinário aconteça na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, onde você estiver. Porque você tem convicção de quem você é. Você tem convicção do chamado que Deus fez na sua vida. Independente dos dons, falando do chamado específico. E você só vai dar fruto naquilo que você foi chamado. Não tente fazer aquilo que o Senhor não mandou você fazer, não chamou você para fazer. Mas quando você se posiciona naquilo que você foi chamado, você vai dar muitos frutos. Independente de onde você estiver, as pessoas em sua volta vão ser impactadas. Porque olha só, um dom de profecia, você precisa de uma manifestação, você precisa de um ambiente de culto para acontecer. Por isso Paulo fala do culto. E ele tem preocupações concernentes ao culto cristão. Então a pessoa lá no seu trabalho não sabe que você tem um dom de profecia. Porque muito provável você não vai fazer isso lá. Não é? Se você ora em línguas, dificilmente você vai fazer isso lá no seu trabalho, conversando com as pessoas que estão em sua volta. Agora, se você, independente do dom de profecia, falando do chamado profético, aí é diferente. Se você for um pastor, tiver o chamado pastoral, a pessoa lá no seu trabalho vai saber. A sua família vai saber. Porque envolve toda a sua vida. Se você for um evangelista, não tem como as pessoas não saber. Aqui em Nova Iguaçu tem um irmão chamado Bem-vindo. A gente vai na padaria e ele é um evangelista. E para mim pregar para a pessoa que está me atendendo, eu tenho que criar um ambiente, criar uma oportunidade, falar alguma coisa, ser criativo. O Bem-vindo não. Bem-vindo chega assim e fala assim: ô fulano, que está servindo café para ele, bom dia. Ele já chega desse jeito. E a pessoa fala: bom dia. Ele fala: se você decidir ir para os Estados Unidos amanhã. Não, ele fala assim: se você morrer hoje, você vai para o céu? Vou. Se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Vou, claro que eu vou. Aí ele pergunta assim: e se você decidir ir amanhã para os Estados Unidos, você vai? Não, para os Estados Unidos não. Aí por quê? Porque eu tenho que ter o visto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Fala: rapaz, então para os Estados Unidos, que é logo ali, você não vai. Mas para o céu, que é mais longe, você acha que você vai? Nesse não, você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Não, não fiz isso não. Então sinto muito dizer, você não vai para o céu não. E ele começa a pregar para a pessoa. Lá na nossa igreja, nós temos o professor Clayton, professor de escatologia da escola. Um homem simples. Ele não tem um estudo, a escolaridade normal, não completou. Mas ele é o nosso professor de escatologia. Porque Deus deu a ele o dom de ser mestre. Eu leio um livro, pastor, e esse livro que eu leio, você me pergunta depois sobre ele. Eu só sei falar aquilo que me chamou mais atenção. Pastor Clayton não. Ele lê o livro, ele fala de tudo para você. Porque Deus capacitou ele para trazer uma mensagem profunda para a igreja de edificação. Ele tem esse chamado. Agora, olha que interessante. Se você abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, não precisa nem abrir, eu vou ler para você. Olha o que está escrito: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Olha que interessante também, 2 Coríntios capítulo 1. Paulo convocado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo pela vontade de Deus.
Aliás, Coríntios 1, né? 2 Coríntios, do mesmo jeito. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Gálatas. Olha, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Em várias cartas, não todas, mas na maioria das cartas de Paulo, ele fala assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Ou seja, o homem tinha convicção de quem ele era em Deus. Sabia quem ele era. E você? Se fosse você escrever uma carta hoje para alguém, no padrão que Paulo escrevia, o que você ia falar? Você sabe o que você escrevia ali? A sua identificação não natural do que você faz hoje, na área secular, que é importante, mas em Deus, o que você escreveria? Você tem convicção disso? Tem convicção do seu chamado? Que seja o professor ou professora da salinha das crianças. Escreva com convicção. Que seja o ministro do louvor. Que seja alguém que trabalha na parte social da igreja. Eu, fulano de tal, responsável pela parte social da igreja. Sabe por quê, irmãos? Essa convicção vai fazer você dar fruto. E é nesse lugar que você vai dar fruto. Então, essa noite eu queria trazer essa palavra para os irmãos, para que você venha despertar nisso. Eu tenho um chamado. E eu tenho convicção desse chamado. E isso tem algumas formas que você descobre, né? Intimidade com Deus, oração, aquilo que você mais tem fruto, né? Você vai percebendo, vai ficando evidente. Que Deus possa te abençoar grandemente. E que essa convicção venha fazer parte da sua vida. Eu sei que não é fácil, né? É em meio tanta tarefa que nós temos, tanta atividade, né? Tanta coisa. Isso nos rouba do Senhor, nos tira desse momento de intimidade, para que a gente venha conhecer mais a respeito de nós mesmos em Deus. Nessa viagem, irmãos, que eu fui aos Terenas, contei sobre o sonho que eu tive. Os irmãos eu sou motorista também, então eles ficam conversando comigo para mim não dormir. Que a gente toca direto, né? Às vezes vai alguém comigo, às vezes não. E as mesmas piadas, as mesmas histórias. E de vez em quando os pastores cansam, né, de repetir as coisas. E eles falaram assim: não, pastor, eu vou chamar alguém ali para conversar com o senhor. E chamou outra pessoa. Veio um jovem de lá, muito alegre. Falou: pastor, estou muito feliz. E eu falei: é mesmo? Falou: estou demais. Eu falei: o que foi? Falei: porque eu estou fazendo uma viagem missionária. E conversando com o pastor da missão aqui, na minha igreja, para me conversar com o pastor, quando eu era de uma igreja, tinha que marcar uma agenda e era muito difícil. E agora eu estou aqui ajudando o pastor a não dormir. Estou muito feliz. E não parava de falar. E estou fazendo uma viagem missionária. E eu quero te falar uma coisa, pastor. Não era bem estar aqui, não. Eu falei: por que, homem de Deus? Ele falou: pastor, porque eu saí do hospício tem 6 meses. Minha família achava que eu era doido, que eu era louco. Mas eu quero falar uma coisa para o senhor pode acreditar, eu sou um profeta. Pastor, eu tenho 22 anos e eu tenho convicção que eu sou um profeta. Eu falei: de jeito. Eu falei, e na hora que ele falou isso, irmãos, eu lembrei do sonho e falei: Jesus amado, acho que Deus está falando comigo aqui. E ele começou a falar mais e falou assim: e eu quero falar uma coisa para o senhor, pastor. Eu estava vindo de lá para cá, no meio do corredor, Deus te mandou falar um negócio. E eu falei: o que ele mandou falar? Ele falou assim, que ouviu o seu clamor e ele se alegra com a sua adoração. Glória a Deus. E eu ainda fiquei assim, irmão, ele falou de jeitinho? Ele falou: desse jeito. Irmãos, depois dessa viagem, eu precisava, para confirmar a respeito do meu chamado, eu precisava disso, né? Então, pensa numa coisa. Quem aqui quer ter convicção do seu chamado? Ou já tem? Levanta a mão, deixa eu ver.
Se você não tem e quiser ter, não precisa levantar a mão, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer mais do que você. Pastor, eu quero ser abençoado. Deus quer te abençoar muito mais do que você quer ser abençoado. Então você tem muitos pontos a seu favor, né? Então que o Senhor possa te abençoar, e com certeza histórias como essa vai fazer parte da sua vida. Na multidão tinha pessoas que olhavam para Jesus assim, almejava o pão, ou a multiplicação do pão. Ele mesmo fala sobre isso, quando ele não foi lá. Alguns vieram atrás dele, falou: vocês veem aqui só por causa do milagre, né? Vocês veem aqui só por causa da multiplicação do pão, ou seja, vocês não me querem. Mas outros, irmãos, olhavam para Jesus ansiosos, falando assim: ele podia tanto me chamar. Não estava pensando no pão, ele podia tanto me chamar, eu queria ser um dos discípulos dele. Então, depende da sua sede, da sua fome, o Senhor vai falar com você, amém? E vai te dar um esclarecimento: olha, eu vou usar você nessa cidade, dessa forma e desse jeito, não é? Até esse lugar aqui, irmãos, foi possível, né? Por causa do relacionamento e da profissão da nossa irmã ali, né? Da mãe do pastor, que bênção. Então, cada um, irmãos, tem um chamado específico e você vai dar fruto naquilo que você foi chamado. Amém? Que Deus abençoe você. E é isso. Glória a Deus. Irmãos, pastor Rômulo é um pastor que a gente aprendeu a amar, né? Faz parte do grupo da aliança lá, dos pastores conosco. E a gente agradece muito, né, o Senhor ter abençoado a vinda de vocês aqui. Para nós é um alimento, né? Ter o Senhor aqui. E a gente queria ofertar na sua vida, tá bom? A gente queria deixar isso aqui com uma oferta pequenininha, mas é de coração, tá bom? Obrigado. Irmãos, eu vou falar uma história aqui, mas eu vou lutar para não chorar, viu, irmãos? Vou tentar. Não tem uma oferta pequena, pastor, tá bom? Tive na Bahia, viajando com a minha família, um trabalho de missões também, ministerial. E voltando, a minha filha falou assim: pai, eu quero ter uma discipuladora. E na nossa igreja lá, quem chega na nossa igreja, a gente arruma um discipulador, alguém que vai acompanhar. Mas se o pai e a mãe for da igreja, o pai e a mãe que discipula, né? Eu falei: minha filha, né, minha esposa falando: minha filha, você não, a mamãe te discipula já. E ela falou assim: não, mãe, eu quero. E a gente entendeu que isso era algo maligno, irmãos, fazendo com que a nossa filha perdesse a admiração pelo pai, pela mãe, pelos pastores dela, né? E quando o inimigo faz com que você perca a admiração por esse homem aqui, ó. Por isso que o inimigo luta para semear contenda. Que quando ele consegue matar a admiração que você tem pelos seus pastores, pela pastora, morre junto não só a admiração por ele, mas morre também a admiração por tudo aquilo que ele representa. Se ele representa ensino, se ele representa libertação, vai morrer isso dentro de você também. Tanto é que quando um filho de um bombeiro que não tem um pai presente, a última coisa que ele vai querer ser é bombeiro. Mas se ele é apaixonado no pai, admira o pai, você pergunta ele o que ele quer ser quando crescer. Aí: eu quero ser bombeiro igual meu pai. Então aquilo mexeu muito com a gente. Fomos para casa e nós oramos, falamos: meu Deus, não pode. Entendemos que era um ataque do inimigo. E eu estava caminho para o Chavantes, outra tribo de indígenas aqui no Brasil. E a minha filha chegou lá. Ela chegou lá com R$3 de dízimo, que ela faz pulseirinha para vender. E falou: pai, esse é o dízimo que eu estou entregando para o senhor. E aquilo mexeu demais comigo, porque se ela estava entregando dízimo para mim, ela estava me reconhecendo como pastor dela, né? E ela falou assim: toma mais R$28 de oferta. Irmãos, e eu peguei aquilo lá, né, assim, engasgado, abracei ela, pus no bolso. Ela falou: pai, é para o senhor lanchar no meio do caminho.
essa oferta aí. Então, R$27, na verdade, de oferta. Então, deu R$30. Ou seja, ela deu tudo que tinha. E eu fui, chegando lá na aldeia, o pastor responsável por lá, os mantenedores que ajudavam ele, deixou ele de lado. E ele estava reclamando lá de uma situação. E os missionários que vai com a gente, irmãos, muitos também são limitados financeiramente. Só que a gente parava para abastecer alguma coisa assim, eles compravam refrigerante, biscoito. E eu fiz um desafio e falei assim, ó, você está comprando essas coisas aí porque vocês têm alguma coisa. Então, vamos ofertar na vida do pastor, que é simbólico, mas nós vamos ofertar. Fizemos uma oração, o pastor se ajoelhou lá, a gente abriu a bandeira do Brasil, e o povo foi ofertando, e eu peguei minha carteira, irmãos. E tinha R$150. Eu fiquei assim, eu oferto 100 ou 50? E fiquei pensando, até que a presença de Deus veio, irmãos, numa força, foi muito forte. E falou assim comigo, eu não quero nem os 100 nem os 50. Eu quero a oferta da Anne Gabriele lá. E, irmãos, eu fui chorando buscar aquela oferta. Porque a primeira vez que eu vi o Espírito Santo pedir algo assim, né? E eu peguei aquela oferta chorando. E eu falei assim para o pastor, ó, essa não é a maior, mas é a melhor oferta que eu já fiz na minha vida. Porque representava muito para mim. Ofertei lá e em prantos comecei a chorar. E no outro dia a gente foi lá na aldeia de novo. Levamos macarrão com carne moída para 300 pessoas. E o pastor falando para mim, né, a gente voltou, porque tinha outra aldeia que tinha 50 pessoas. E ele falando assim, pastor, aconteceu um negócio hoje, eu tenho que compartilhar com você. A gente foi, fez o macarrão com carne moída para a primeira aldeia, que era maior. E quando a gente estava fazendo a panela para outra, que ele faz em casa e leva, só tinha macarrão. E eu fiquei triste, falei, Senhor, mas vou levar só macarrão para uma aldeia, eles pertinho, eles vão falar um com o outro e vai dar problema. Né? Por que para nós veio macarrão carne moída e para nós veio só macarrão? E eu comecei a questionar Deus, e aí? E triste com isso, e caminhando na rua, o Senhor falou comigo assim, não, peraí, pega a oferta da Anne Gabriele, pega os R$30, compra de carne moída e coloca no macarrão que você fez. E foi isso que ele fez, irmãos. A oferta da minha filha de R$30 alimentou uma aldeia. Olha só, mesmo que foi pouco, mesmo que foi uma mistura. Depois de alguns dias, contei esse testemunho aqui no Rio. Depois de alguns meses, uma mulher me liga e fala assim, uma senhora, fala, pastor, eu vi seu vídeo na internet, você pregando numa igreja aí do Rio. O senhor que é pai daquela menina, que eu falei, é eu mesmo. Ele falou, me manda o Pix aí que eu quero abençoar sua filha. Mandou R$600, irmãos, para ela. Falou assim, e não gasta não, pastor, deixa ela gastar o que ela quiser. Falei, amém, pode deixar. E foi uma bênção, né? Então, pastor, você pode ter certeza que isso aqui, Deus vai destravar muita coisa aqui. E aonde a gente tem passado, pessoas que têm abençoado, têm contado testemunho, eu tenho certeza que o Senhor vai nos contar algo maravilhoso que Deus vai fazer. Amém? Obrigado. Irmãos, pastor Rômulo trabalha com evangelismo, né? E a gente uma vez conversou, não sei se o senhor vai lembrar disso, mas uma vez a gente conversou e o senhor falou que ele estava à disposição para ajudar a igreja para fazer evangelismo, né? E eu queria, logo assim que terminar o culto, o grupo de intercessão se reunir ali na salinha e a gente vai conversar com o pastor Rômulo uma maneira da gente começar o evangelismo aqui nessa igreja, porque a gente não pode se contentar com o que está acontecendo, né? O inimigo se levanta, ele ataca, mas a gente tem, como é que eu vou te dizer? O escape do Senhor sempre chega, né? Então o Senhor está mandando o pastor Rômulo aqui, não é à toa não, irmãos. Nossa irmã pastora Lina, ela começou a fazer o evangelismo. Olha o ataque que ela sofreu. Fraturou o fêmur,
né? Ficou com dificuldade de andar. Irmãos, nós não podemos contentar com isso. Nós não podemos aceitar isso. A gente tem que buscar do Senhor uma solução, né? E eu creio que o Senhor tem enviado o pastor e os irmãos aqui para nos dar uma ajuda, né? Apesar das dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de todas as coisas que têm acontecido, o Senhor tem cuidado de nós. E vai continuar cuidando em nome de Jesus, né? Ele nunca nos desamparou. Nunca nos desamparou. E não vai desamparar. Eu creio que da próxima vez, quando a gente iniciar esse evangelismo aqui, da próxima vez que o senhor vier pregar aqui, você vai ver essa igreja cheia. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar de pé para a gente terminar. Eu queria convidar todos que estão aqui hoje. Nós estamos aqui com uma nossa cantina ali. Mas hoje é 0800, né, Fernando? Então hoje nós queríamos convidar, se você quiser pegar um pedacinho de pizza ali. Hoje é 0800, tá bom? O Senhor vai abençoar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor, te agradecemos mais uma vez, Pai. Nós talvez não temos a noção, Senhor, do que aconteceu aqui hoje. Às vezes a gente não consegue nem imaginar, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que Tu tem cuidado de nós. Tu tem ouvido as nossas orações, tem ouvido o clamor dessa igreja, tem ouvido, Senhor, as súplicas da madrugada. E eu creio, Senhor, que algo vai acontecer, Senhor, neste lugar. Senhor, eu te agradeço pelo teu grande amor por nós, Senhor. Como a tua filha leu aqui sobre o amor, tu és o amor, Senhor. E eu sei, Senhor, que tu vai se manifestar com o teu grande amor neste lugar, em cada vida, Senhor, que se colocar debaixo da tua proteção, Senhor. Em submissão a ti, Senhor, vamos andar e ouvir a tua voz todos os dias, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Que, Senhor, tu venha usar vidas aqui nesse lugar, usar a vida do pastor Rômulo, daqueles irmãos, ou de outras pessoas que ele indicar. Mas, Senhor, nós nos colocamos à disposição para aprender, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor. E queremos te pedir, Senhor, nos abençoa e nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Nos coloca de pé novamente, estende a tua mão sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tem feito isso e vai fazer ainda muito mais nesse lugar, Senhor. Continua abençoando a cada um de nós, não só aqui nesse momento, mas quando sairmos daqui, Senhor, que os teus anjos estejam nos guardando, Senhor, tanto na ida quanto na volta, e que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Que você seja uma bênção aqui na terra, em nome de Jesus. Depois de você comer sua pizzazinha lá, vamos nos reunir rapidinho ali com o pastor Rômulo e os irmãos lá, tá bom? Deus abençoe. Graça e paz.